Olá, meninos! Vamos começar nossa aula de português, de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar a diferença entre fala e escrita. Bom, essa atividade que nós vamos fazer é uma atividade que a gente fala de atividade direcionada. Vocês vão pegar as folhas de vocês, a folha 28 e 29, para a gente estar fazendo as atividades juntos, tá bom? Então, na primeira folha, lá na folha 28, está escrito assim: ortografia, diferença entre fala e escrita. Complete o nome das figuras com a vogal que falta ou com as vogais que faltam. Então, nós vamos trabalhar as vogais E e O. Algumas palavras que a gente fala muito rápido. Então, a letra E e a letra O, elas mudam o som na hora da gente falar, por a gente estar falando mais rapidamente um pouquinho. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de falar e escrever. A hora de falar, às vezes, é de um jeito, a hora de escrever é de outro. Por exemplo, olha só, aqui eu tenho um sanduíche, uma marionete, um menino e um coelho. Se eu falar a palavra sanduíche, o E aqui no final, tá faltando a letrinha E, tá? A gente sabe que sanduíche é com letra E. Quando a gente vai falar, a gente fala com som de I, mas não pode escrever essa palavra com I. Ela é escrita com E, olha só, sanduíche. Mas como a gente fala rápido, a gente fala com som de I, sanduíche. Outra palavra, marionete. Escreve com E no final, marionete. Mas o som que saiu da minha boca é o som de I. Menino. Ó, o me saiu normal, né? O E. Mas o O ali já saiu com o somzinho de U, se eu falar rápido. Se eu falar menino, tá parecendo com o E, que o E tá com som de I também. Coelho, ó, coelho. Então, vamos falar em voz alta o nome das figuras. Sanduíche, marionete, menino, coelho. Como você pronunciou as letras que escreveu? Como E ou I? Como O ou U? Bom, a palavra sanduíche, som de I. Marionete, som de I. Menino, som de U. Coelho, som de U. Na mesma folha aí, na página 28 da folha, vamos ler essa parlenda em voz alta. Preste atenção em como você pronuncia as palavras com as vogais E e O. Então, onde que tiver a vogal E e O, nós vamos pronunciar essas palavras com atenção. Na casa da vovó tem uma rede. Na parede na parede. Na casa da vovó tem uma rede. Na parede na parede. Quando eu balanço devagar, dá um soninho e eu chego a dormir. Mas quando eu balanço ligeirinho, ligeirinho, eu acordo e no chão eu vou caindo. Então, as palavras rede, parede, que nós observamos ali, devagar, soninho, balanço, acordo, dormir, ligeirinho. Vamos ver as pronúncias dessas palavras, das vogais. Vamos lá. Na sua fala, como soa o E destacado nas palavras abaixo, com o E ou com o I? Por exemplo, na palavra rede, parede e devagar. Como soou a letra E? Eu soei ela com E ou com I? Hora de falar. Rede. Devagar. Parede. O som que saiu da minha boca foi o som de I. Letra B. E como soa a letra O destacada? Como O ou como U?
nas palavras balanço, soninho, dormir, ligeirinho e acordo. O som de U, soninho, balanço, dormir, acordo, ligeirinho. Na fala, a vogal E pode soar como I e a vogal O pode soar como U, principalmente quando se fala de pressa. Por isso, é preciso prestar atenção ao escrever. Nem sempre as palavras são escritas de modo como são faladas. Então, nós temos que observar as palavras. Quando nós vamos fazer um ditado, por exemplo, escrever um texto, a gente tem que prestar atenção, né, ao escrever, porque nem sempre as palavras são escritas do modo que a gente fala. Número 2. Com orientação do professor, leia em voz alta o trava-língua. Primeiro devagar, depois bem depressa. Nós vamos ler o trava-língua bem devagarzinho, depois bem depressa. Vamos ver. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Agora vamos falar depressa. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Ao falar depressa, como soou a letra E da palavra doce? Como soou o E da palavra doce? O som de I. Agora a folhinha 29. Complete as palavras desse outro trava-línguas. Então, eu tenho outro trava-língua aqui. Vamos primeiro completar esse trava-língua. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Agora vamos falar bem depressa o trava-língua, para a gente ver se houve diferença entre fala e escrita. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo batendo vento. Então, olha só. Muitas palavras aqui teve uma diferença na fala. Por exemplo, papo. Eu falei papo, bem rápido. Dentro. Então, soou com som de U, não com a letrinha O. Né? Então, houve diferença sim. Mas essa questão nem precisa responder, só para a gente analisar, tá? Agora, nós vamos fazer uma ortografia agora, completando essas palavras com F ou V, B ou P. Porque a gente confunde muito também palavras escritas com V ou V, com F ou V, desculpa, com F ou V, com B ou P. Por exemplo, essa primeira palavra aqui é caveira. Né? Então, escreve com V, não com F. Verdura, verdura. Com V. Capim. Futebol. Cabide. Pêssego. Gafanhoto. E bola. Por hoje é só. Um beijo no coração. Até a próxima aula.